recomeçando. E é exatamente essa a proposta da mensagem, de tudo aquilo que nós conversamos durante esse mês de janeiro. A Bruna, nos últimos 2 domingos, também falou sobre isso. E a proposta é uma reflexão que nos faça considerar os seguintes aspectos: relembrar aquilo que aconteceu de bom em 2019, principalmente o cuidado de Deus sobre a nossa vida, recuperar coisas que nós perdemos em 2019, coisas que muitas vezes nós deixamos de fazer, e nós temos a oportunidade de recuperá-las em 2020, e refazer coisas que talvez tenhamos até começado, mas fizemos de um jeito muito ruim, desleixado, e que a gente tem a oportunidade em 2020 de refazer. E hoje eu quero falar sobre recomeço, recomeçar. A oportunidade que nós temos diante de um ano novo, de recomeçarmos, de fazermos as coisas diferente do que aquilo que nós talvez tenhamos feito no ano de 2019. E aí eu quero ler com você um texto de Gênesis, capítulo 32, uma narrativa que vai do versículo 22 ao 32, a respeito da vida de Jacó. É um texto conhecido. Muita gente aqui talvez já tenha ouvido alguma pregação, alguma história sobre esse episódio na vida de Jacó, no Val do Jaboque. Agora, antes da leitura desse texto, eu quero ver com você o contexto dessa narrativa. Primeiro, dizer que a biografia de Jacó ocupa aproximadamente 1/4 da narrativa de Gênesis. A sua história, ela é contada com detalhes, desde o seu nascimento, e a Bíblia fala que ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Desde o seu ventre, desde o ventre materno, melhor, da sua mãe, havia uma disputa entre esses irmãos. E nessa disputa, há um episódio interessante, por exemplo, o nascimento do irmão dele, ele segura no calcanhar, no pé do irmão. E essa disputa é uma característica na vida desses dois, até um episódio dos mais conhecidos, onde Jacó, ele rouba a bênção da primogenitura, quando ele usa ali de uma roupa, se fazendo passar pelo seu irmão, e o seu pai Isaque o abençoa. Essa narrativa e esse episódio, que é muito conhecido, essa trapaça de Jacó para obter a bênção, é uma constante na vida e uma marca característica na vida dele. E esses episódios se seguem como tragédias familiares de enganação, e o próprio nome Jacó tem esse significado: usurpador, enganador, aquele que se apropria das coisas. E é nessa narrativa e nessa fuga de Jacó, dessa série de episódios, de erros, de equívocos, de falhas, que nós temos a leitura desse texto. Eu quero que você acompanhe pela sua Bíblia, pelo seu celular ou na projeção. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desaponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Na narrativa da vida de Jacó e desses episódios, desde o seu nascimento, desde a disputa pela bênção que ele tem com o seu irmão, desde os episódios que se seguem de trapaça, de enganação, é muito comum a gente perceber que a vida de Jacó seria marcada por uma constante fuga e por um constante enfrentamento dos seus erros. Esse episódio mostra esse trânsito, esse movimento da vida de Jacó, muito em consequência do que ele havia vivido e das coisas que ele tinha feito. E nessa narrativa bíblica, que é muito importante, inclusive para a história de Israel e para a tradição judaica, nós podemos considerar alguns aspectos. O primeiro aspecto, muito importante, eu quero que você preste atenção, e isso diz respeito ao nosso tema,
é que os recomeços são intervenções de Deus em nossa história. Vou repetir isso. Os recomeços são intervenções de Deus na nossa história. Quando a gente olha para essa narrativa, a gente percebe que então veio um homem que se pôs a lutar. Os estudiosos vão dizer que esse homem, esse anjo, é a representação do próprio Deus, uma teofania, Deus se revelando ali através de um anjo. Nesse sentido, a gente pode considerar que Deus intervém na história de Jacó. Esse encontro é um sinal da graça de Deus na vida e na história daquele homem. Preste bem atenção, de uma aparente fuga, de um caminho errante, sem destino, a uma experiência de teofania, a um encontro com um anjo. E se a gente parar para prestar atenção, a história comum de uma pessoa que vive reféns dos seus erros, o fluxo comum é o quê? Que o próprio personagem, nesse caso Jacó, ele seria consumido pelas suas próprias escolhas, pelas suas atitudes, se Deus não intervisse na sua história. E é exatamente esse o ponto de movimento inicial do texto. A revelação de Deus, a manifestação de Deus, a intervenção de Deus na vida daquele homem, ao ponto de proporcionar a ele um encontro. Um sinal da graça de Deus, a manifestação da graça. Eugene Peterson comenta esse texto e diz que o Deus que lutou com Jacó, luta por nós. Isso não significa uma luta no aspecto do litígio, mas a luta no aspecto da intervenção de Deus na nossa vida. E preste bem atenção, que eu vou dizer aqui algumas coisas importantes. Eu acredito que muitas situações, muitas experiências que nós vivemos, muitas mudanças que são ocasionadas sem que a gente entenda, elas são intervenções de Deus em nossa história. A gente não entende um desemprego, uma crise, uma mudança, uma situação que a gente não esperava, mas quando elas acontecem, elas podem sim, muitas das vezes, serem intervenções de Deus na nossa vida, na nossa história. É claro que assim como Jacó, a gente pode não identificar que é o próprio Deus. Jacó diz assim, mas quem é você? E a gente olha para algumas situações da nossa vida e a gente não entende que essas situações são ações de Deus, a intervenção de Deus na nossa história e na nossa vida. Deixa eu aplicar isso de uma forma muito clara para você. Eu não sei o que você está vivendo e de muitas situações que têm acontecido com você, assim como acontecem comigo. Mas muitas dessas situações são oportunidades que Deus, através da sua intervenção, do seu agir, da sua ação na nossa vida, são possibilidades de recomeço. É como se Deus olhasse para a nossa vida e percebesse que o fluxo comum do que nós viveríamos seria trágico, seria colher as nossas próprias consequências, mas Deus, Ele age, Ele se manifesta como sinal da graça de Deus, Ele se encontra com Jacó, através do anjo, para manifestar a sua graça e a sua intervenção na história daquele homem e futuramente na história de uma nação. Então muitas coisas a gente não entende porque acontecem com a gente. Muitas situações a gente não tem uma percepção completa de compreender o porquê de fato elas acontecem. Elas acontecem porque são oportunidades de recomeço. E essas oportunidades de recomeço são intervenções de Deus na nossa narrativa de vida, na nossa história de vida pessoal. Por isso que a gente pode olhar para tudo que está acontecendo com a gente. Olhar talvez para uma situação no trabalho, na vida profissional, olhar para uma situação na família, olhar para uma situação dentro de um relacionamento, olhar para o ministério e identificar que muitas situações elas acontecem porque é Deus intervindo na nossa vida, intervindo, é Deus agindo para que as coisas mudem. Você consegue compreender isso? É muito difícil. Mas essas intervenções são necessárias. Porque se elas não acontecerem, o fluxo comum vai nos levar a colhermos as consequências da nossa própria vida. E Deus intervém, e Deus age, e Deus se manifesta. Mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não entenda o porquê aquilo está acontecendo, é Deus agindo e proporcionando a mim e a você uma possibilidade de recomeçarmos. Você consegue identificar isso na sua vida? Você consegue olhar para a sua história de vida pessoal e perceber que muitas dessas situações são intervenções de Deus na nossa vida? E olha que interessante, porque a segunda lição desse texto, a segunda consideração, ela nos diz que os recomeços são oportunidades de mudança. Eu acho isso demais.
Porque todo recomeço traz consigo a oportunidade de recomeçarmos. Na narrativa, na história bíblica, o texto diz que Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A gente tem aqui um aspecto interessante, porque é por uma bênção da primogenitura que Jacó se desentende com o seu irmão. E nesse momento, os estudiosos aqui eles divergem, se isso é algo positivo na vida de Jacó, ou se isso é algo transformador. Mas a tradição judaica vai identificar essa atitude, esse movimento de Jacó, como uma insistência positiva. Não é uma insistência do pedido forçado, trapaceado, como aconteceu na bênção dada pelo pai, mas é um reconhecimento sincero de uma oportunidade única dada a ele pela teofania. Ele diz: olha, eu não saio daqui se você não me abençoar. Eu compreendo que dentro da humanidade de Jacó, e dentro daquilo que ele compreendia sobre a sua vida, e até por esse movimento, ele reconhece que naquele momento há uma oportunidade de um recomeço. Há uma oportunidade. E é interessante porque o próprio Jacó, ele vai nominar aquele lugar como Peniel, vi Deus face a face. Ele reconhece que aquele lugar é de uma oportunidade única sobre a sua vida. Isso quer dizer que a bênção não dependia do seu esforço, dependia do reconhecimento da oportunidade e do anjo abençoá-lo. O que isso significa com a minha e com a sua vida? É que muitas vezes nós não reconhecemos os recomeços e nós não identificamos que esses recomeços são oportunidades. Você quer ver um exemplo? Quando Deus nos dá a possibilidade de vermos um ano novo, é uma oportunidade de um recomeço. Aliás, um dia é uma oportunidade de um recomeço, porque a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós, e nós temos o quê? Uma oportunidade de reconhecermos, mas nós não valorizamos isso, porque isso é muito comum. Deixa eu te contar uma história que talvez ajude a gente a compreender isso. Na minha infância, na minha pré-adolescência, tinha um fliperama perto de casa, eu não tinha videogame. E eu gostava muito de um joguinho do arcade, de jogar, né? Naquela época tinha essa limitação gráfica, mas era uma coisa muito legal. Então eu juntava dinheiro, comprava ficha, ia no fliperama, colocava a ficha, tinha direito a 3 vidas. Mas geralmente eu tinha dinheiro para no máximo 2 fichas, então eu valorizava aquilo demais. E aí eu jogava até que eu morria por um equívoco, por um erro, ia embora, querendo passar aquela fase, e vinha para casa chateado, mas aquilo me motivava a juntar as minhas economias, para voltar lá no fliperama, comprar aquelas fichinhas, e tentar de novo, e recomeçar. E o tempo passou, e aí alguns anos atrás, uma pessoa aqui da nossa igreja falou: cara, você sabia que tem um aplicativo no celular, que tem todos esses joguinhos? Eu falei: cara, é isso que eu quero. Não precisa pagar nada, gratuito, é um emulador, você coloca lá, tem tudo. Eu baixei no meu celular, e comecei a jogar, só que aquilo não tinha graça, porque não tinha mais ficha, não tinha mais o valor de você ter aquilo como uma coisa preciosa para você, claro, sem viciar, né? Sem ter aquele vício, aquela coisa, né? E eu comecei a perceber que não tinha mais graça, porque era aquilo disponível a todo tempo, todo momento no meu celular, até que um momento eu tirei aquele aplicativo, porque eu não tinha mais como valorizar aquilo para mim. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida. A gente não valoriza as oportunidades que Deus nos dá de recomeço. A gente não reconhece a oportunidade que Deus está nos dando de recomeçar, porque a gente acha comum um dia após o outro. A gente acha comum um ano após o outro. Por isso que o Henry Noy, no seu livro Transforme Meu Pranto em Dança, ele conta uma experiência que ele aprendeu trabalhando numa clínica de pessoas terminais, pacientes terminais, que uma das coisas que ele trouxe como lição é a valorização da vida como um bem e o presente mais precioso que a gente tem. Talvez se a gente perguntar para os familiares do Kobe Bryant, que sofreu um grave acidente, perdeu a sua vida hoje, o quão precioso é a vida, a gente reconheceria os recomeços e as oportunidades que Deus nos dá de tentar de novo, de recomeçar. E essas oportunidades são únicas. Não ache que você vai ter mais um ano, mais um dia para recomeçar. Reconheça a oportunidade do hoje. Por isso que Tim Keller diz que o sentido de oportunidade de Deus vai sempre confundir o nosso. A sua graça raramente opera de acordo com o nosso calendário. A gente tem que ficar atento a essa oportunidade. Sabe por quê? Preste bem atenção, que talvez a oportunidade de recomeçar o seu casamento, a oportunidade de recomeçar a sua profissão, o seu trabalho, o seu ministério, passe e você perca essa oportunidade. E a gente não pensa nisso.
a oportunidade de recomeçar a sua vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer, a oportunidade de tantas e tantas coisas que você tem, só que você acha que é um senso comum e que elas vão se repetir de forma gratuita e você não vai valorizar. Deixa eu ser muito direto e muito sincero para você. Nós temos a oportunidade no início desse ano de recomeçar. Isso é um presente dado por Deus. Que tal nós valorizarmos isso? Que tal a gente enxergar uma oportunidade para ser diferente, para tentar novamente, para enfrentar uma crise, para mudar os hábitos, para mudar as atitudes e recomeçarmos e reconhecermos que isso é uma oportunidade que Deus está nos dando. Eu sei que talvez aqui muitos pensem em desistir, muitos são consumidos pela rotina de um relacionamento, muitos consumidos pela rotina de um trabalho, não enxergam mais essa possibilidade, mas Deus está dizendo que é possível sim recomeçar. E aqui nós temos a terceira e a mais importante consideração do texto. Os recomeços ressignificam a nossa história. Eu acho isso de uma grandeza, de uma coisa espetacular. Aliás, vou abrir meu coração aqui para você. Nesses 15 anos de pastorado, uma das coisas mais bacanas que Deus tem me proporcionado é enxergar na vida das pessoas a possibilidade do recomeço. Minha esposa no carro, se disse, nós estávamos nos referindo a alguns amigos queridos da comunidade, e ela disse uma coisa que eu coloquei no texto, disse assim: puxa, que bom que ele recomeçou, que bom que ele escreveu uma nova história, que bom que ele encontrou sentido e alegria, e é exatamente isso que Deus pode fazer na nossa vida. Olha que interessante, o texto diz que há uma mudança de nome. Eu vou fazer aqui uma observação que eu fiz de manhã, né? A Bruna fez um comentário aqui que eu achei demais, ela falou, o clímax dessa narrativa, se fosse eu ia colocar a semântica, mas ela é mais moderna, né, mais contemporânea, usou a expressão clímax, né, muito moderna. O clímax dessa narrativa é a troca de nome. O clímax dessa narrativa é o destaque na mudança da identidade de uma pessoa, que era reconhecida como alguém enganador, trapaceador, mentiroso, alguém que usurpava-se das coisas, para alguém ser reconhecido, como diz o texto, como Israel. E o próprio anjo diz isso: olha, você não é mais esse, você é agora Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Eu gosto da tradução que diz que é aquele que luta ao lado de Deus. Olha que interessante, porque isso tem a ver com a identidade de uma nação que está ao lado de Deus nas suas batalhas. E na vida de um homem há uma ressignificação, há uma transformação na sua história, de alguém rotulado, de alguém marcado, de alguém que teria o seu destino, o seu fluxo comum, como sendo uma pessoa mentirosa, trapaceira, para alguém que seja reconhecido no futuro, como aquele que está ao lado de Deus, numa luta e numa batalha. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Deixa eu dizer algo assim muito importante para você, que eu quero que você saia com isso no seu coração. Deus é um Deus de recomeços. Você ouviu isso? Eu vou dizer. Deus é um Deus de recomeços. Uma das coisas que eu cresci ouvindo na minha infância, que eu achava que era bíblico, mas não é bíblico, é que Deus perdoa o pecado, mas não tira as consequências. Pelo menos na Bíblia que eu leio, eu nunca encontrei essa passagem. Como se a gente e a nossa religiosidade dissesse para as pessoas que elas não podem recomeçar, mas a Bíblia diz que sim, elas podem recomeçar. Um casamento, um relacionamento, uma vida com Deus, um ministério, porque se Deus intervém na nossa história, e se isso é uma oportunidade de recomeço, Ele pode ressignificar a nossa vida e transformar a nossa história. Por isso que eu acredito que uma das coisas mais bacanas da nossa comunidade é ter experimentado na vida de muitas e muitas pessoas esse ressignificado, essa nova história, de um Deus de recomeços, de um Deus de uma nova história, de um Deus que traz o seu agir, que traz sentido, significado às nossas narrativas, um Deus que fez isso na vida de Jacó e que pode fazer na minha vida e na sua vida e na sua história. Olha só o que o Gene Peterson diz: não somos deixados à mercê do nosso destino, porque Jacó seria deixado à mercê do fluxo da sua própria história, mas a história é interrompida pela misericórdia de Deus, a mesma misericórdia que se renova sobre a minha vida e sobre a sua vida todas as manhãs, para que eu e você, nós não sejamos consumidos. Qual é a oportunidade que Deus tem nos dado nesse início de ano? Recomeçar. Agir na nossa vida, intervir na nossa história, nós compreendemos que isso é uma grande oportunidade, e nós temos a oportunidade de fazermos diferente, ao termos a nossa vida ressignificada. Eu sei que aqui existem muitas pessoas marcadas pela vida,
marcada talvez pelos seus erros do passado, pelos rótulos, por essas imagens que as pessoas têm. Mas Deus te dá, pela sua graça, a oportunidade de você recomeçar. Uma nova história, com um novo sentido, um novo significado. Um recomeço num relacionamento, num casamento, um recomeço na relação pai e filho, filho e pai, um recomeço no trabalho, em todas as esferas da sua vida. Sabe por quê? E eu quero terminar com essa afirmação. A Bíblia nos ensina, a partir de Cristo, que a melhor forma de lermos toda a sua narrativa é a partir de Jesus. Eu devo ler a Bíblia a partir de Cristo. Eu leio o Antigo Testamento a partir de Cristo. E quando eu leio essa narrativa a partir de Cristo, eu identifico aqui o seguinte, que em Cristo, não sei se tem aí na projeção, em Cristo, Deus intervém na história. E temos então a oportunidade, através dele, de termos nossa história transformada. Olha que interessante, os mesmos eixos da narrativa, Deus agindo, Deus intervindo, a oportunidade de Jacó recomeçar, o ressignificado e a mudança de nome, de vida, de história. O mesmo movimento na vida de Jacó nós temos em Cristo, porque em Cristo nós temos a oportunidade, através dele, de termos a vida transformada e ressignificada para uma nova história. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. E aqui eu quero terminar fazendo uma reflexão muito honesta com você. Vamos recomeçar? Eu estava pensando essa semana, parte dessa mensagem foi escrita pelo pessoal aqui, pela Bruna, pela Tabita, pelo Bruno. Eu cheguei no finalzinho dando os meus pitacos, colocando a minha identidade aqui, mudando algumas coisas. Mas eu comecei a olhar para essa mensagem e olhando para a minha vida, do que eu poderia recomeçar e fazer diferente. E eu vivi isso nesses dias. Talvez não sabotar o meu descanso, talvez não inverter as minhas prioridades, talvez não deixar de lado coisas importantes que às vezes na rotina eu tinha deixado de lado, talvez a mudança do meu caráter, das minhas atitudes em relação à minha esposa, os meus filhos, a minha casa. Eu estou dizendo isso, coisas que dizem respeito a mim, nem o que eu faço como pastor, no meu trabalho, não, estou falando a mim. Eu tenho que identificar aqui quais as oportunidades de recomeço, porque se eu não reconhecer essas oportunidades, eu vou fazer tudo igual de novo. Eu vou engordar de novo, eu vou desistir da academia de novo, eu vou desistir das mudanças de hábitos, de atitudes, para que eu chegue no final de 2020 com as mesmas promessas para 2021. Só que eu tenho a oportunidade de mudar agora, eu tenho a oportunidade de um recomeço agora, porque Deus está agindo na minha história agora. E Ele pode mudar a minha narrativa agora. Então eu quero terminar essa mensagem fazendo um grande desafio para você. Olhando para esse texto e olhando para a vida de Cristo. Nós temos a oportunidade de fazermos diferente em 2020. Atitudes, comportamento, pensamentos, escolhas e tantas outras coisas que se refletem na nossa vida pessoal. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos e pensar nisso. O casamento que deve recomeçar, a vida profissional recomeçar, e tantas coisas que Deus pode intervindo na nossa história, possibilitando esse encontro e pela sua graça mudar as nossas narrativas. Uma das coisas que é muito comum a gente ter na convivência são os rótulos, né? Fulano é preguiçoso, fulano é desleixado. E a gente trabalha com uma equipe, esses rótulos são permanentes, né? Você chegar num lugar e dizer assim, esse é desorganizado. Não, esse é orcahólico, nossa, esse é mais crítico, esse é mais ácido, esse é mais irritado. Essa narrativa nos ensina que se Deus intervém na nossa história, Ele pode mudar esses rótulos. E nós podemos voltar amanhã para o nosso ambiente de trabalho sem esses rótulos e dizer, eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais essa pessoa que é um no trabalho e outra em casa. Eu não sou mais essa pessoa que fazia essas coisas e era rotulada por isso. Porque Deus agiu na minha vida e me deu a oportunidade de um recomeço, para trazer um novo sentido e um novo significado naquilo que eu faço e naquilo que eu sou. E é exatamente isso que Deus está nos dando como possibilidade nessa noite, recomeçarmos. Feche teus olhos. Senhor, nós somos tão falhos, ó Deus. A gente não valoriza as oportunidades de recomeços, a gente nem pensa direito de que são presentes que o Senhor nos dá
privilégios que o Senhor nos dá para recomeçarmos. Recomeçarmos o casamento em crise, recomeçarmos o ambiente familiar em crise, recomeçarmos a vocação e o ministério que nós deixamos de lado, recomeçarmos os sonhos, os projetos que foram consumidos pela rotina e reconhecermos, ó Deus, que nós estamos diante de uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando como presente para fazermos diferente. Ó Deus, age na nossa história, age em nossa narrativa, age, Deus, nos rótulos que muitas vezes as pessoas colocaram sobre nós, mas também nos rótulos que são consequências das nossas atitudes, do nosso comportamento. O que nós queremos é experimentar uma nova vida em Cristo, a oportunidade de uma nova vida, de uma nova história, de um ressignificado, para experimentarmos mudanças profundas, ó Deus, não por nós mesmos, mas pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu Santo Espírito, na nossa história. Eu oro a Deus por homens e mulheres que estão aqui, jovens, adolescentes, esposas, maridos, filhos, profissionais, que precisam, ó Deus, nessa noite, recomeçar. Ó Deus, que a Tua presença e o sopro do Teu Santo Espírito venha sobre nós nessa noite. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você recomece, porque isso é um sinal da graça de Deus. O Branham tem uma frase que eu gosto muito, que um sinal claro da graça de Deus é uma segunda chance, que você não perca essa segunda chance.